Fala pessoal, voltei aqui. Vamos falar um pouco de zeros de funções então reais, tá? Pessoal, vamos entender a questão de funções, tá? Então o que acontece? Uma função matemática, né, uma função da física, né, ela normalmente ela vai tomar, claro, né, funções de uma variável, né, ela vai tomar um valor dito real, né, do conjunto dos números reais e vai gerar um também número do conjunto dos reais, tá? Então o zero de uma função, tá? Ele é um número z, ou um valor x, ou um valor w, um valor y, tá? Dependendo da variável da sua função, tá? Que faz a nossa função, né, retornar o valor zero. Tá? Então, se esse valor zerar a nossa função, ele é chamado de zero. Tá? Então, os problemas que a gente vai estar olhando, né, é que a partir de qualquer função matemática, tá, a gente consiga, desde que, claro, existam-se um conjunto de valores chamados zeros, tá, determinar esse valor zero desta função, ou seja, o valor que vai fazer ela retornar este valor nulo. Tá? Então, a gente vai ver métodos que façam isso acontecer. Tá? Então, por exemplo, né, consideremos uma função f, né, f de x, representada no plano cartesiano, né, y e x, e o gráfico dessa função seja representado para nós por essa curva, né, essa representação aqui da nossa função f. Tá? O que são os zeros dessa função? São os valores que retornam, então, né, os valores de x que retornam o valor nulo. Tá? Então vamos lembrar, quando que a nossa função ela zera, né, olhando graficamente? Quando a curva da nossa função ela coincide, né, ou passa pelo eixo x, eixo chamado das abscissas. Por quê? O eixo x ele é chamado de eixo x zero. Né? Ele não está nem abaixo nem acima, né, desse eixo. Tá? Ou seja, a ordenada sempre vai ser zero. E a nossa ordenada, que é o eixo vertical, é o valor da função. Tá? Então, no caso dessa representação, esta função f genérica, ela tem dois zeros, o z1 e o z2, tá? Que são os dois pontos onde esta função ela cruza, ou ela passa, ou ela intercepta o eixo x, que é, no caso, o eixo das variáveis independentes. Tá? Então, determinar os zeros dessa função. Isso é a base para se resolver qualquer tipo de equação. Tá? Seja ela uma equação algébrica e uma equação transcendental. Aproveitando, né, não é algo que vocês precisam necessariamente saber fazer a distinção, mas o que é algébrico e o que é transcendental. Tá? Equações algébricas, né, ou funções algébricas, são funções que podem ser representadas pelas operações básicas. Quais são as operações básicas? Né, e as suas, no caso, possíveis representações? Né? São a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, tá? E por si, ali, as potências, né? Você tem essas como operações básicas. Por exemplo, ou funções elementares, tá? Que são as algébricas. Então, por exemplo, quando eu tomo uma f de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3, tá? Note que ela é algébrica porque ela tem operações básicas: multiplicação, potência, soma, tá? De certa forma, essa expressão ela poderia ser descrita da seguinte forma: o que é 3x ao cubo? Né? É x ao cubo mais x ao cubo mais x ao cubo
mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais o x ao quadrado, mais 3. Tá? Então, note que eu consegui escrever ela usando a soma. Posso escrevendo ela um pouquinho melhor. O que é x ao cubo? É x vezes x, mais x vezes x, mais, né, 3 pontinhos aqui, x vezes x, mais 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 3. Ou seja, você consegue descrevê-la utilizando soma e multiplicação, né, ou soma e divisão, soma e subtração. Então, isso são chamadas de expressões algébricas ou funções algébricas, né? Então, as operações elementares, soma, subtração, multiplicação, divisão e potência, né? Pode entrar também as raízes. As transcendentais são funções que já não podem ser escritas através de operações elementares. Quem são elas? A função seno, né? Seno você não consegue escrever na forma de uma soma, tá? Pelo menos não uma soma finita, né? Exponenciais, e elevado a x, 2 elevado a x, você também não consegue escrever pelas operações básicas, né? Então, logaritmos, você também não consegue escrevê-los pelas operações básicas, né? Transformá-los todos em operações básicas, tá? Então, elas são chamadas transcendentais, ou seja, transcendem, né? Transcendem as operações elementares. Tá? De uma forma geral, a gente não precisa saber fazer a classificação, a gente precisa saber trabalhar essas funções, tá? Mas só para a ciência de vocês. Tá? Então, nosso objetivo a partir desse momento, tá, é olhar então para métodos, né, que possibilitem a resolução de equações que não são lineares, né, no caso a equação do primeiro grau, tá? Porque ela é muito simples, a gente pode resolver ela utilizando a forma algébrica de forma muito rápida, tá? E o método numérico, então, ele vai consistir basicamente de nós sairmos de uma aproximação inicial para a dita raiz ou zero, tá, da nossa função, e em seguida reiniciar um processo de refinamento desta aproximação, tá, com um processo repetitivo, que é o processo iterativo, perfeito? Até que a gente consiga chegar numa aproximação dessa raiz de forma que ela atenda às nossas necessidades, tá? Ou que pelo menos ela atinja a limitação da máquina, tá? Ou seja, no caso do computador. Normalmente a gente define isso, né? Então, encontrar zeros de uma função com qualquer precisão pré-fixada, tá? Então, com um erro estipulado, tá? Então, essa é a questão do método numérico. Como conseguir fazer isso, não de forma analítica, mas de forma iterativa, com métodos de aproximações, né? Com uma certa ordem, com uma certa lógica. Existem dois métodos que a gente vai estudar. Existem mais? Existem, tá? A gente vai ver o método da bissecção, tá? Em aula, e o método de Newton-Raphson. Mas existem, além deles, né, o método da bissecção, também chamado de dicotomia, né, tem o método de Newton apenas, tem o método de Gauss, tem o método de 1/3, tem o método das retas secantes, tem o método das retas tangentes, tem o método de Newton-Raphson. Tá? Então, nossa disciplina trabalha com dois, né? O método da bissecção e o método Newton-Raphson. Tá? Então vamos ver, quais são as etapas do método numérico, então, para chegar-se nesses zeros de funções, tá? Eles têm duas etapas. A primeira etapa é o isolamento, tá? E a segunda etapa é o refinamento, tá? O que consiste cada um desses dois métodos, tá? Isolamento, verificação da existência e unicidade dos zeros. O que é essa unicidade? É verificar se existe apenas um zero dentro de um intervalo AB. Então, definir os parâmetros, né? Olha, existe uma raiz ou um zero desta função dentro desse intervalo numérico. Entre esses dois valores, você vai ter a sua solução, tá? Então, determinar esse intervalo, podendo ser de forma analítica, né? Usando cálculos matemáticos, ou usando métodos gráficos, tá? Como o GeoGebra, por exemplo. Tá? E depois disso determinar a estimativa inicial, ou seja, o x1, né, a primeira aproximação desse zero. Tá?
Na maioria dos casos, tá? Uma tabela de valores e um gráfico da função são suficientes para a gente fazer isso. Tá? E o segundo passo, que é o refinamento, é iniciar então um processo iterativo, né? Em que o intervalo AB ele vai ser reduzido, tá? E que novas estimativas para essa solução vão ser geradas, ou seja, um x2, um x3, um x4, um x5, um x6, até que a gente obtenha o critério de parada. O que é o critério de parada? Até que a minha precisão ela seja satisfeita. Tá? Até eu atingir o erro que eu desejo, né? Eu posso falar assim, não, faz o processo, mas eu quero que você faça o processo com 10 refinamentos, né? Ou seja, 10 iterações. Você vai fazer até o 10º, né? Então um critério de refinamentos, um critério de parada seja estipulado. Normalmente é a precisão do dado. Tá? Então, primeira etapa, isolamento das raízes, né? Então, nessa primeira etapa é feita uma análise da nossa função, tá? A qual vai ser decisiva para o sucesso da segunda etapa, tá? Então, a gente fazendo bem essa primeira parte, é ela que vai ditar o ritmo da segunda. Se eu errar na primeira, automaticamente o restante vai também estar errado, tá? Então, nesse primeiro caso, é utilizado bastante os dois teoremas, né, ou os seguintes teoremas. Teorema 1, né, também chamado de Teorema de Bolzano. Tá? Precisa saber o nome? Não, mas é o Teorema de Bolzano. O que significa o Teorema de Bolzano? Tá? Ele basicamente olha o seguinte, para que uma função ela tenha uma raiz, em um determinado momento, a imagem dessa função, né, que é a nossa f, ela sai de um valor positivo e vai para um valor negativo, tá? Ou o contrário, ela sai de um valor negativo e vai para um valor positivo, desde que essa função ela seja contínua dentro do intervalo. Tá? Basicamente, a gente usa essa seguinte relação. Tá? Se o produto do f de A, que é o extremo inferior do intervalo, vezes a f de B, que é o valor da função para o segundo, né, o extremo superior do intervalo, for menor que zero, isso vai implicar que entre A e B, né, vai existir pelo menos uma raiz. Então, note que eu falo pelo menos uma, pode existir mais que uma. Tá? Então, pelo menos um valor de z, né, que é o zero dessa função. Então, vamos olhar aqui graficamente. Né? Note que a f de A é um valor positivo, enquanto que a f de B ela é um valor negativo. Então, quer dizer que entre esses dois valores, de A e B, em um dado ponto, né, que eu desconheço, tá, a nossa função ela passou ou interceptou o eixo x. Então, eu tenho um zero dentro do intervalo AB. Tá? Mas eu posso ter um caso como esse. Note que entre A e B, né, o valor da f de A nesse caso é negativo, o valor da f de B, que é o nosso outro extremo, ele é positivo. Tá? Então ele saiu de um valor negativo e foi para um valor positivo. Então eu posso afirmar que entre A e B ocorreu pelo menos um zero da função. Tá? Agora, olhando graficamente, a gente consegue perceber que ocorreu 1, 2 e 3. Tá? Então isso pode estar acontecendo. Tá? Então ocorreu 3 zeros dentro desse intervalo. Tá? E o último caso, entre A e B, note que você tem a f de A é negativa, a f de B é positiva. Tá? Então você tem aqui uma discrepância, ela saiu então de um valor negativo e passou para um valor positivo. Outrora ela passou então pelo zero. Tá? E no caso, olhando graficamente, a gente consegue perceber que ela tem dois zeros, Z1 e Z2, né? Porque ela teve dois momentos em que ela toca o eixo X. Tá? Então a análise gráfica ela é bem importante, ela consegue fazer isso de forma bem mais clara. Por isso que é importante conhecermos softwares que façam essa construção gráfica, que o nosso caso não é construir o gráfico, mas sim analisar esse gráfico. Por isso que a gente usa muito, vamos usar bastante o GeoGebra nessas situações. Tá? Para definir esses parâmetros. Tá? Se a f de A fosse positiva e fb fosse positiva, tá, gente? Não quer dizer que ela não passou pelo zero. Vamos entender isso, né? Digamos que esse ponto aqui tivesse aqui em cima. Você teria a f de A positiva e f de B também positiva. Perfeito? Mas eu não poderia afirmar que ela passou pelo zero. Tá? Ela pode ter passado.
mas eu não posso afirmar que. Agora, quando os valores são trocados, né, um é positivo, outro é negativo, eu posso afirmar que em um determinado momento ela passou pelo zero. Tá? O segundo teorema, tá? O segundo teorema, ele consiste em analisar para a gente a questão de uma unicidade, né? O que quer dizer a unicidade, né? Ele quer verificar se dentro do intervalo AB que a gente definiu, tá? Você tenha um único zero, tá? Como que ele funciona? Se eu tenho usando o gráfico, eu consigo verificar com certeza quantos zeros tem dentro daquele intervalo. Perfeito, gente? Com o gráfico a gente não tem problema. Agora, quando a gente não está com o gráfico, daí a gente tem que tomar um cuidado. Tá? Então, como que funciona esse teorema da unicidade? Né? Então, ele vai verificar, né, se dentro do intervalo AB a gente vai ter um único zero ou mais zeros. Tá? Perdão, né? Esse teorema ele vai usar a derivada da sua função, tá? E como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, tá? Se a derivada da função f, né, existe, claro, tem que existir o valor, né? E preserva sinal em AB, ou seja, tá? Quer dizer que a derivada sempre tem o mesmo sinal no intervalo de AB, tá? Então f é apenas crescente ou apenas decrescente. Lembra que a f', ela indica para gente, né, a taxa de variação. Então, se ela é só positiva, quer dizer que a função está crescendo dentro desse intervalo. Se a derivada é negativa, indica que ela está decrescendo desse intervalo. A função ela pode estar crescendo e decrescendo dentro do intervalo. Tá? Então, se ela mantém o sinal, quer dizer que você afirma que ela só está crescendo ou só está decrescendo. Isso quer dizer o quê? Né? Se ela somente cresce no intervalo de AB, quer dizer que ela vai passar apenas uma vez. Tá? Agora, se ela somente decresce no intervalo de AB, ou seja, a derivada negativa, quer dizer que ela também vai passar apenas uma vez. Tá? Ou, nesse caso, se ela muda de sinal a derivada ao longo do valor de AB, isso pode ser que no momento ela cresce, depois ela decresce, depois ela cresce de novo. E isso pode gerar, então, tá, um determinado momento em que ela cruzou mais que uma vez. Tá? Então, a condição f' de x, né, existir e preservar sinal em A e B, né, é também apenas uma condição suficiente, como mostra o gráfico a seguir. Tá? Então, se eu olho, né, para o f de A, note que a derivada é crescente nesse ponto, né, você tem uma função crescente, e em B ela também é crescente. Tá? Então ela está crescendo, mas na hora que eu olho o gráfico eu percebo que ela cresce, depois ela decresce, depois ela sobe de novo. Mas ela cruzou apenas uma vez o eixo X. Tá? Então tem uma raiz apenas nesse intervalo. Tá? Então o teorema da unicidade é interessante para se verificar. Se a derivada desse negativa, positiva aqui e negativa no subsequente, tá? Isso quer dizer que ela mudou de comportamento. Tá? E isso pode indicar que ela passou mais que uma vez, tá, pelo X. Mas graficamente a gente vai usar o GeoGebra e isso fica mais fácil de ser avaliado. Tá? Então a segunda etapa é a etapa do refinamento. Né? Então o método iterativo ele consiste em uma sequência de instruções que serão executadas passo a passo. Tá? Algumas das quais repetidas em ciclos cuja execução recebe o nome de iteração. E a repetição damos o nome de processo iterativo. Tá? Ou seja, vai ser um processo passo a passo que você vai executar e repetir. Processo iterativo. Tá? Esses ciclos. Então a gente vai aprender esses passo a passo, por isso que são métodos. Né? Então o método ele vai definir esse passo a passo desse processo. Tá? Cada iteração utiliza resultado das iterações anteriores e efetua determinados testes, chamados de critérios de parada. Ou seja, eu vou fazer o processo e vou realizar um teste. Se esse teste for atendido, eu paro o processo. Caso não, eu repito o processo, faço a verificação. Se o critério foi atendido, eu paro o processo. Caso não, eu repito
Ou seja, é a ideia, então, de ciclos, né? Ou a lógica computacional, né? Faça isso, verifique, chegou, ok, encerra esse processo. Caso contrário, inicia-se, repita, faça o processo novamente, com novos valores, estipula-se novos valores, refaz o processo, verifica, se não, retoma, se sim, para, tá? Basicamente isso, né? Então, critérios de paradas que permitam verificar se foi atingido um resultado próximo o suficiente do resultado esperado, ou seja, se ele atenda à precisão desejada, tá? Quais são os critérios de parada? Tá, gente? Isso de forma geral. Existem vários, a gente vai adotar apenas um. Na verdade, existem 4 critérios. A gente vai escolher um deles. Tá? Então, seja z pertencente a R, ou seja, o zero da função pertencente a R, então, uma raiz da equação f de x igual a zero. Ou seja, um zero da função f de x. Xk é um valor aproximado para z, ou seja, x1, x2, x3, x4, x5, x6. São as aproximações do processo iterativo. Tá? Então, calculado pelo método iterativo de refinamento. Né? Ao final da késima iteração, ou seja, oitava, nona, né? A gente vai obter um x médio, que é um x aproximado, que é a solução aproximada procurada, né? Com uma precisão e, ou seja, um erro menor que zero. Tá? Um erro menor que zero. Onde erro é um número real, né, pequeno, previamente estipulado. Tá? Para sabermos se x de k está suficientemente próximo da raiz exata z, ou seja, se x de k pode ser tomado como solução aproximada x médio, né, x próximo, podemos executar 2 tipos de testes. Tá? Vou falar ali 2 tipos, porque 2 são relacionados. Quais são os 2 tipos de teste? Tá? O erro absoluto, tá? Ou seja, xk menos o valor de z, que esse teste tem um pequeno problema, porque para você verificar se xk, que é o valor da iteração que nós estamos, menos z, ele é menor, o módulo dele é menor que o erro, você precisa saber o valor de z. O valor de z normalmente ele é desconhecido. Tá? Ele serve para verificar a precisão no eixo X. Então a gente não vai estar utilizando esse teste. Tá? Esse teste pode ser usado pela amplitude, depois eu mostro para vocês quando a gente fala do método da bissecção. Tá? Mas normalmente ele não é tão utilizado. O segundo teste, ele está relacionado à nossa função, tá? A f de xk, ou seja, qual é o valor de retorno da nossa função para o valor da nossa iteração. Tá? O módulo dele. Se ele for menor que o erro desejado, tá? A gente vai parar o procedimento. Tá? Então é importante guardar. E é esse que a gente vai estar adotando. Tá? A gente vai olhar para a precisão no eixo f de x. Ou seja, se eu quero que ela dê zero, eu quero que ela dê próximo de zero. Né? Então eu vou verificar se eu estou próximo de zero segundo o erro que foi estipulado. Tá? E a gente tem o teste 3 e o teste 4, que são relacionados ao erro relativo. Esses 2 primeiros são relacionados ao erro absoluto. Tá? Então, o teste 3 é o x de k menos o valor exato dividido pelo módulo de x, tá? E que ele vai verificar a precisão no eixo x, mas de forma percentual, erro aproximado, tá? Ou erro relativo. Tá? Também pode ser utilizado. No caso, a gente não vai estar utilizando ele. Tá? E o teste 4, que é o erro relativo em relação à imagem, né? Que a gente vai tomar a f de x de k dividido pelo valor da f de x, né? O f de x desejado. Se ela for menor ou igual ao erro, né? A gente está verificando então a precisão do f de x. Então, esses dois são erros relativos, tá? Relativos, e esses dois são relacionados a erros absolutos. A gente vai estar usando o teste 2, tá? Para que não fique, qual teste a gente vai usar? A gente vai usar o teste 2, tá? Bom, gente, fica por aqui, tá? Esse é o segundo vídeo, né? Fazendo essa primeira introdução. E na aula a gente vai falar então do método da bissecção
e o método de Newton-Raphson, usando ali então o GeoGebra para fazer esse tipo de análise, tá? E vamos usar bastante o Excel também, né, para utilizar e resolver esses métodos iterativos, tá? Grande abraço e aguardo vocês. Fui!